Coisas que Deus detesta. Há 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que Ele detesta. Veja 7 coisas que Deus abomina neste versículo escrito pelo rei Salomão em Provérbios. Provérbios 6, 16, 19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Todos esses pecados são abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor não se compraz com a mentira, com a discórdia, com a arrogância, com a perversidade e com a maldade. Deus abomina e detesta todas essas coisas. Estes 7 pontos citados em Provérbios 16 são frutos do pecado, mas não estão relacionados aos 7 pecados capitais, que, aliás, não estão presentes na Bíblia. Primeiro, olhos altivos. 1 Samuel 2:3 diz: Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arrogante menospreza o próximo e trata os outros com desdém. Jesus também foi tratado com desprezo. Quem age orgulhosamente, de forma arrogante, não se preocupa com o próximo. Jesus Cristo, que é Deus, foi humilde, manso e recebeu a todos com amor. O Rei dos Reis sempre foi bondoso para com todos. Quem somos nós para agirmos com arrogância? Segundo, língua mentirosa. Provérbios 12:22 diz: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Nada que provém da mentira é proveitoso, não existe mentira boa ou mentirinha. Deus é verdadeiro e se agrada daquele que fala a verdade. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. 1 João 3:12 diz: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim foi o primeiro homicida relatado pela Bíblia. Movido pela inveja, ele assassinou Abel, o seu próprio irmão. Essas pessoas são movidas pela maldade e são capazes de derramarem sangue, direta ou indiretamente, para benefício próprio. Os homicidas não herdarão o reino de Deus e as consequências desses atos são graves. Quarto, coração que traça planos perversos. Provérbios 6:12 diz: O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. O perverso é uma pessoa com prazer em prejudicar o próximo. Neste trecho, Deus diz que odeia aquele que não tem caráter. Aquele que não tem escrúpulos para alcançar os seus objetivos, nem que seja necessário prejudicar alguém. O versículo diz que o perverso anda de um lado para o outro, por isso, devemos ter cuidado para não estarmos envolvidos nos seus planos maldosos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Isaías 59:7 diz: Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Este trecho está ligado às pessoas que sempre estão dispostas em maquinar o mal. Os pés neste versículo estão ligados à ação, a tomar a iniciativa. Ao invés que buscar a praticar o mal, esteja sempre disposto a praticar o bem. Afasta os pés de todo o caminho mal para obedecer à tua palavra. Faça o bem. Use os seus pés para manter-se no caminho do Senhor. Sexto, testemunha falsa que espalha mentiras. Provérbios 25:18 diz: Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. O falso testemunho, a popular fofoca, é algo detestável diante de Deus. Quem se utiliza de falso testemunho, age de má fé, prejudicando o próximo. Espalhar mentiras gera injustiça e uma hora ou outra, quem espalha a mentira pode se tornar uma vítima dela.
Dê bom testemunho, haja com justiça, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 7. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tito 3:9 diz: Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Este 7º ponto, a Bíblia nos diz que a sua alma abomina. Aquele que se aproveita da palavra de Deus para provocar contenda, comete um grave erro. Cristo, enquanto esteve na terra, teve que enfrentar muitas pessoas que se utilizavam das Escrituras para criar tumulto. Enquanto Jesus realizava milagres, chegando a curar no sábado em 7 ocasiões, muitos religiosos queriam discutir a legalidade do ato. Infelizmente, certas questões bíblicas podem afastar as pessoas de Deus. Por isso, qualquer dúvida quando a palavra de Deus deve ser tratada com respeito, buscando entendimento e evitando discussões. Quem alimenta discussões, causando discórdia entre irmãos, ide contra o Evangelho de Cristo. Deixe o seu amém, siga e compartilhe. Jesus te ama.